tem momentos da vida que parece que tudo acontece ao mesmo tempo. É família, é empreendimento, é trabalho, é a gente com a gente mesmo, e o dinheiro atravessa tudo isso. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso com convidadas muito especiais que vão comentar com a gente como que elas lidam com isso, como que elas entendem essas decisões financeiras do dia a dia. Eu sou Letícia Braga de Andrade, eu sou uma mulher de 50 anos, com cabelo abaixo do ombro já, um pouquinho ruivo, um pouquinho loiro, porque minha descendência é germânica. Tenho doutorado em economia, sou separada, tenho um casal de filhos pré-adolescentes. Acho que o sotaque já me entregou que eu sou de Porto Alegre, mas trabalho aqui em São Paulo, então fico nessa ponte aérea aí, graças a uma rede de estruturas que eu consegui montar lá em Porto Alegre que me permite isso, e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. A gente vai trazer aqui a Valéria Maria Meirelles, psicóloga, doutora em psicologia pela PUC. Valéria, por favor, te apresenta, te descreve e vamos começar nosso bate-papo. Então eu também estou muito feliz de estar aqui. Eu sou uma mulher branca, ruiva, tenho 1,73 m, estou vestindo uma camisa azul clara, de manga comprida, sou casada, não tenho filhos e tenho uma cachorrinha. Sou psicóloga há 36 anos, venho estudando dinheiro há mais de 20, quando eu fiz um doutorado em psicologia do dinheiro, associando como homens e mulheres usam o dinheiro. Atualmente eu também venho estudando gerontologia, com ênfase em gerontologia financeira. Muito bem, muito obrigada por estar aqui e dividir essa conversa comigo. E será ótima, com Tenho certeza. certeza vai render bastante. E junto com a gente, nossa convidada especial, a Luísa. Não vou estender mais, vou deixar para a Luísa. Por favor, Luísa, te apresenta, te descreve e conta pra gente qual é o teu momento de vida. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder dividir com vocês e com tantas outras mulheres que estão aí assistindo a gente, escutando a gente, para falar de um assunto tão importante. Eu sou chefe de cozinha, eu sou mãe de 2 crianças, de 8 e 6 anos, eu sou casada e eu faço o que eu realmente amo há anos. Eu nunca fiz outra coisa, eu nem sei o que é trabalhar sem ser na cozinha. Então, eu espero que eu possa inspirar muitas pessoas, muitas mulheres, com esse episódio de hoje. Que bom, muito bom estar aqui contigo, então, para conhecer um pouquinho mais dessa história, né? E se me permite, tu falou, né, repetindo, né, o que tu falou assim, eu nunca tive outra profissão, eu sempre estive na cozinha, né? Eu que sou de outra geração, junto com a Valéria, a gente foi meio que treinada para isso, né? A mulher ficava em casa. E tu traz isso como um empreendimento, né? Como algo muito além do que é o instinto da mulher. Não, isso é um negócio, né. Então, como foi para ti reinterpretar isso, né, e como tu te viu nessa situação, a coragem que tu teve de: "Cara, é isso aqui mesmo que eu quero". Teve um momento específico? Eu acho que teve vários momentos específicos, assim, eu na adolescência, eu já, empreendia vendendo algumas coisas de comida, então tinha manteigados, bolos, petit gâteaux, tortas que eu vendia para os conhecidos, Que idade mais ou menos tu uns tinha? 15 anos. Vendia para os conhecidos, eu fazia balé, vendia na academia do balé, aí tinha uma conhecida que tinha um consultório, amiga da minha mãe, ela servia lá o amanteigado dela. Então eu sempre estive envolvida com a cozinha, eu sempre gostei de cozinhar, desde pequena. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. A minha avó paterna cozinhava muito bem, as férias eram na fazenda com ela, e o programa da fazenda era andar a cavalo, e eu, quando criança, eu tinha pânico. Hoje em dia eu falo que eu só não gosto. Então eu não chegava nem perto da cocheira, então eu ficava com a minha avó em casa na cozinha, preparando o almoço, o lanche, aquelas comidas de fazenda, né. Então foi ali que eu me inspirei e passei a olhar a cozinha não como uma função ali do nosso dia a dia, e sim como uma opção de trabalho mesmo, né, de mercado de trabalho.
E quando eu fui me formar na escola, gastronomia estava começando a ser falado, existiam 2 faculdades só em São Paulo, eu sou de São Paulo, nasci e moro aqui desde sempre, e só tinha essas 2 faculdades, sendo que uma era no interior. Então era um desafio ali pensar, resolver o que eu ia fazer, e um desafio também com a minha família. Meus pais são pessoas muito abertas a conversas e tal, mas tem uma certa tradição, então tinham medo de, né, de empreender e não dar certo, de ir pra cozinha, uma coisa que ninguém faz, meu Deus, que é isso? Tomar isso como uma profissão, Sim, né? né? Algo que é dado da mulher, você tomou como profissão. Exato, e minha mãe Foi falou, ousado. não, vai fazer nutrição. Não, mas não tem nada a ver, eu quero cozinhar. Então foi um processo ali de convencimento com várias etapas que no final das contas deu super certo, e eu tive, né, apoio dos meus pais ao longo desse percurso. E desde lá dos 15 anos que eu fazia essas comidas para vender e tudo mais, eu sempre tive o incentivo deles também em cima disso, né? Eu lembro que uma vez meu pai falou, eu queria muito vender mais dos meus amanteigados. Aí meu pai falou, você vai bater em 20 portas, um vai fechar com você, então pega uma sacola, enfia os pacotinhos e vai andar na rua Oscar Freire. Sai batendo de loja em loja. E eu fiz isso. A primeira vez morri de vergonha, fiquei nervosa, fui só em uma e voltei pra casa. Aí depois ele, não, vamos tentando de novo. E aí você vai pegando o jeito, né? Aquela coisa do tino comercial. Nossa, é uma muito coisa importante. que desenvolve, né? Que a Porque gente desenvolve. Isso ele já começou a fazer o quê? Uma socialização financeira na familiar, né? Sim. E te mostrando a parte do empreendedorismo, mas te lançando para o mercado. E essa figura do pai é muito importante. E assim, a minha mãe também, uma pessoa que sempre trabalhou a vida inteira. Então era isso, quando adolescente fazia festinha, animadora de festa infantil, foi professora de balé, depois professora de escola. Hoje ela é uma psicopedagoga super conhecida, renomada, trabalha até hoje, tem 70 anos, e ela fala que ela não sabe se ela vai querer se aposentar tão cedo. Diminuir o ritmo é uma coisa, mas parar de trabalhar é uma coisa que faz muito bem para ela. Então eu também tenho acho que esse incentivo, né? Sim. Também sempre foi uma mulher independente ali, que trabalhou e que juntou o dinheiro dela, que tem as coisas dela, mesmo casada ainda com meu pai, tudo certo, mas tem uma organização ali dos dois que eu acho que eu também herdei um pouco disso, né? Muito pelo exemplo, né? Sim. A gente tem uma dinâmica de educação financeira, não sei se tu que estudas isso já conhece, que assim, pedir que a pessoa lembre qual é a memória, a memória mais remota que ela tem sobre o dinheiro. Sim. Porque quando o assunto é dinheiro, a tendência é de que aquela memória perpetue até que tu tome conhecimento. Então, quando tu me diz, eu fazia doce e vendia na academia, eu falei, cara, o empreendedorismo tá nela. Ela entendeu desde pequena, me corrige, por favor. Que assim, ela, desde pequena, ela entendeu que o dinheiro estava nas mãos dela, não estava no bolso do pai ou da mãe, né? E acho que também teve esse incentivo da minha família em cima disso, né? O respeito a essa tua capacidade de não, eu posso prover. Né? E foi uma memória positiva que deu o alicerce para a sua matriz de identidade financeira. Que é o que a gente faz, né? Muito importante, porque tem pessoas que têm uma memória no sentido de ficar com uma memória negativa, aversiva, e o teu foi ao contrário. Né? E você tem pais que trabalham também, então eles te deram a educação financeira direta e a indireta, com todos esses exemplos, esses incentivos e tudo mais, que com certeza te trouxeram até aqui. Então, olha, a gente vai vendo assim, você vai falando, nossa, ela teve um baita alicerce, porque olha que socialização financeira boa que ela foi colocar. E as primeiras memórias realmente vão moldar o nosso comportamento ao longo da vida adulta. Então, a gente até convida quem está nos assistindo para falar, qual a primeira memória financeira que eu tenho? E tem gente que fala assim, nossa, eu não lembro. Eu falei, ou desdenha, né? Não, mas foi errado, foi ruim. Mas o erro ajuda. Eu lembrei agora, se você falou da primeira memória financeira, eu acho que eu tenho uma coisa que me marcou muito. Eu queria muito uma mochila da moda lá da escola, que todo mundo tinha. Era uma mochila de couro, carésima. Era aquela mochila, eu queria aquela mochila. E na época meus pais falaram, não vou comprar essa mochila, não dá. E aí eu já fazia essas vendas, falei, agora eu vou escalar isso aqui. Eu recebi uma mesada também, guardava, tinha o cofrinho
cofrinho de moedas e dinheiro, punha tudo lá dentro. E eu lembro até hoje de eu chegando na loja, no shopping, com um saco de moeda, porque eu queria pagar com aquele dinheiro ali. E tinha dinheiro físico e moedas. Eu não tinha cartão de crédito com 16 anos, mas 15, 16 anos, imagina. E eu tô vendo a cena, eu chegando lá, e a moça lá, contando as minhas moedinhas pra eu poder comprar a bolsa. E até outro dia eu tinha essa bolsa guardada. Quando eu me mudei, eu falei, não, acho que agora eu posso desapegar. Assim, eu preciso fazer o feito. Tinha que enquadrar essa bolsa. Não, enquadra. E põe eu falo, ou se não, põe no seu porta-retrato emocional. Porque o que teus pais fizeram foi maravilhoso. Eles falaram um não pra você. E é no não que a gente desenvolve recurso. E na hora das finanças, então, você falou, não vão me dar. Ok, então o que eu posso fazer? Na verdade, você alavancou ainda mais o teu negócio. Então, a gente, muitas vezes, na questão financeira, fala assim, se eu falar um não, meu filho vai sofrer. Vai ficar frustrado. Ou até eu vou sofrer se eu não me der tal coisa. Não, você não vai sofrer. Você vai olhar para dentro de si e ver que recursos eu tenho para desenvolver aquilo, para chegar onde eu quero. Sim. Porque educação financeira e cuidar de dinheiro é uma escolha intertemporal. Você opta por não ter algo agora para ter depois. Teus pais, naquela hora que estavam te educando, fizeram correto. Não vou te dar agora. Mas olha como foi importante eles não te darem agora para você conseguir E hoje com os teus filhos? Bom, hoje com os meus filhos eu tento trazer um pouco dessa lição que eu tive na minha vida com os meus pais. Eu acho que hoje em dia é muito mais difícil em várias questões, porque não é uma geração que tá apegada, que tá acostumado com o dinheiro físico. Não. Aí na maquininha, na parede, né? Tudo encosta o cartão, passa o dedo. Da onde vem aquilo, pra onde vai, não não sei. tem. Então, assim, os meus filhos hoje... esse ano acabei de receber o comunicado da sala do meu mais novo, que começa a cantina semana que vem pela primeira vez para ele. Eu já fazia com a minha filha mais velha, que tem a cantina semanal na escola, um esqueminha que eu dou o dinheiro físico para ela. Você vai comprar, você tem aqui R$20 na sua semana, que você pode gastar na sua cantina da escola ou pode gastar no clube, quando vai fazer as atividades extras, comprar o lanchinho ali se quiser. É essa a cota. Outro dia, umas amigas ficaram bravas, falaram pra mim que R$20 era muito pouco. Falei, não, mas R$20 tá bom, que eu já vi o quanto custa as coisas na cantina. E eu já sei que R$20 dá pra ela tomar um lanche bem bom. E aí, fome ela não vai passar, né? Exato. Se ela quiser gastar tudo, ela gasta. E se ela não quiser, ela vai guardando. E o meu mais novo, já percebi que ele é mais... coração mole e gastão. A minha filha mais velha, ela já é mais contida. Outro dia achei, na mudança, que eu estou mudando, né, de casa, achei a carteira dela, tinham R$450 guardado dentro da carteira dela. Dinheiro, né? Dinheiro. É legal também. Com criança, Ela você foi tem que trabalhar. das cantinas. A minha mãe também, vira e mexe, dá R$5, R$10. Outro dia ela ajudou a minha mãe nas férias a ficar lavando louça. Ganhava R$5 por dia. Levou um bom dinheirinho, tá lá dentro daquela carteira. O meu filho já não quer lavar louça, vovó, obrigada, e prefiro ficar sem o dinheiro, porque acho que ainda não tem 6 anos, não sei se ele ainda tem muita noção. Agora com essa cantina chegando, pode ser que ele tenha uma percepção melhor disso daí, né? Não, mas muito legal. E quanto mais você torna concreto para a criança, mais você vai ensinando, porque dá em moeda, nota, uma nota de 5 para a criança é muito bom. E ela reclamou, mãe, sou eu que levo dinheiro, eu fico lá esperando tu, porque às vezes as meninas nem trem troco. Eu falei, filha, não tem problema, você tá aprendendo a mexer com o dinheiro e os seus amigos não. E a cantina você consegue lá na escola dos meus filhos travar o limite de dinheiro que ele pode gastar por dia. E o que ele pode escolher. Então, eu tenho vários bloqueios lá, entendeu? Outro dia lá, queria chocolatado. Não, tá bloqueado, ela não pode comprar na cantina. Água. Tem bebedouro, vai comprar água na cantina? Não, né? Então, você tá ensinando o quê? A usar os recursos. Se tem água lá, por que você vai comprar? Quanto custa? Então, a gente não fala exclusivamente de dinheiro para a criança. A gente vai falando de recursos e isso vai repercutir na família. Sim. E a própria questão de gestão do tempo, né? Eu não tenho agora porque eu gastei, então não repõe, né? Deixa sentir esse gostinho de queria e não tenho, porque isso vai ser o combustível para ela ir buscar mais, né? Fazer o biscoitinho para comprar a bolsa. Exato. Que guardou até recente. É bem difícil, né? A geração hoje em dia, as crianças que têm muitos estímulos de todos os lados para coisas muito fáceis, imediatas, rápidas, o não saber esperar. Né, isso que você falou do tempo,
tem uma ligação com o dinheiro, né? Sim. Não, você tem que saber esperar, entendeu? A As gente. coisas têm um momento, né? O momento certo de acontecer, né? E aí, Luísa, você vai falando, eu tô pensando, nossa, para fazer isso, você tem que ter muita energia, uma disposição interna, uma energia psíquica mesmo, para pegar e bancar o filho, porque o filho te desafia. Bastante. E aí você tem o desafio do seu casamento, o desafio do teu negócio e o desafio de cuidar de si E a também. mudança que ela tava falando que tá Então, fazendo, quero falar sobre isso. Como é que você gerencia tudo isso, né? Pensando que a gente tem que ter uma energia psíquica para dar conta de pôr os limites e fazer o que é certo, inclusive com dinheiro que atravessa tudo isso que a gente está falando. Eu não vou mentir, dizer que, né, tá tudo certo, corre tudo bem. Eu acho que uma vez por semana eu tenho um pequeno surtinho, assim, né? Meu Deus, eu só Que é o que te faz ser normal, né? Pra você ficar tudo bem o tempo inteiro, normal não é. Exatamente, não dá certo, né? Você não está entendendo da vida, né? Assim, eu faço terapia semanal e não tem. Se eu faltar, eu vou repor, entendeu? Que eu acho que é muito importante para poder aguentar e bancar tudo isso. Sozinha é impossível. É impossível. Eu uso muito da minha rede de apoio num geral, né? A Letícia falou sobre rede de apoio, não só na rotina, na logística do dia a dia. Antes da gente começar o podcast, eu estava mandando um áudio pro meu pai que foi buscar meus filhos na escola para poder estar aqui. Eu acho que quando a gente fala de rede de apoio, não é só numa questão funcional do dia a dia, mas sim são recursos que nos ajudam a poder executar tudo, dar conta de tudo, criar os filhos e mostrar que a gente consegue se organizar. Vira e mexe, sai do trilho as coisas, né? Faz parte do processo todo. Mas eu busco sempre voltar para minha essência, voltar para mim mesma na hora que eu tô surtando. Os meus surtos são rápidos. Meu marido, se eu ouvir isso, ele vai dizer que não, mas são rápidos para mim, né? Outro dia umas amigas contando histórias, uma das minhas amigas falou: nossa, você é muito resiliente. Como que você não surtou assim de um nível, né, extra com essa situação? Quem disse? Falei, mas quem disse que eu não surtei? Assim, eu surtei, na hora eu fiquei desesperada, daí na hora me dá calafrio, eu choro de nervoso, eu sou daquela pessoa, pra eu chorar, eu choro de raiva, de nervoso, eu não choro de tristeza, de alegria, eu choro de raiva. E aí eu chorei e tal, limpou, falo sobre o assunto, que acho que também isso é muito importante, a gente falar, pôr pra fora o que de fato tá incomodando pra poder seguir pro próximo passo ou pra buscar a solução daquele problema, né? E tem, eu sempre falo assim, a mulher ela é meio como mesa de 4 pernas, né? Então a gente tem o papel de empreendedora, o papel de mãe, né, de dona de casa, o papel de mulher, né, casada, a gente com a gente mesmo enquanto mulher, e a gente encaminha as coisas, mas elas nunca estão concluídas, né? Equilibrar isso, se tu não tiver uma rede de apoio grande, que inclua a questão emocional, a gente vai surtar. Não, e poder sair do papel, como eu sempre falo, de Mulher Maravilha, porque se espera de nós mulheres alta performance. E a rede de apoio, ela é algo assim histórico, porque desde sempre, nós sempre moramos em vilas e comunidades, e a urbanização começou a impactar nas famílias e as famílias começaram a perder a rede de apoio. Então, ter a rede de apoio, historicamente, está provado que é fundamental para uma família e para a saúde mental de todos, inclusive da mulher que ainda é a principal gestora daquele sistema, né? Exato. Então, isso é super bom. E algo que você falou, você para e você reconhece que você não está bem. Eu acho que a gente tem que ser permitido, pelo direito da gente reconhecer a nossa emoção e botar para fora. Porque senão, e poder chorar, porque também a gente não pode chorar muito, né? Tem que estar no modo perfeição de chorar trancado dentro do banheiro, para os filhos não verem que eu tô chorando. Mas pelo menos você se permitiu. Eu acho que é isso que é legal, saber que a gente se permite chorar e alivia, porque depois a gente passa para o próximo processo de quê? Como eu analiso e decido as coisas daqui para frente. E tem uma coisa que gritou muito em mim com a maternidade, que é o autocuidado. Eu me cuido muito mais agora do que antes, porque eu vejo que tudo que eu faço, não o que eu digo, os meus filhos estão vendo e eles vão replicar. Então, com a minha filha tem 13 anos, né? Quando eu não me cuidava, o que eu ensinava para ela era que eu não precisava de cuidados. Então, se trancar no banheiro, ela pode não te ver chorando, mas ela saber
que a mãe tem esses momentos, né? E isso dá a liberdade de ela também ter esses momentos. É o modelo, né? E a gente acolher isso e dizer tá tudo bem, não tem por isso o problema. TED foi eles são um reflexo da gente, né? É um cola em absolutamente tudo. Externos que a gente não sabe, né? A gente não percebe e eles estão, oi, já vi isso. Sou eu mesma, né? Eu fui terapeuta de criança há muitos anos, mais de 20. E aí a gente tinha que fazer orientação de pais e a gente fala, mas como é que ele sabe disso? Falei, gente, eles dão serviço pra gente. Então, tome muito cuidado com o que você faz com seus filhos, né? Com os comportamentos, inclusive sobre dinheiro. Porque você pode não falar e, de repente, você tá passando mensagem para os seus filhos que dinheiro é ruim, que dinheiro é difícil, que dinheiro é muito fácil. Então, isso também é importante a gente considerar, né? Eu vejo, é engraçado que são 2, né? Então, você vê um pouquinho de cada em cada uma ali, assim. Eu contei essa história de a minha relação com o dinheiro, como eu empreendi e tudo mais, mas eu sempre fui um pouco gastona. Eu gosto de consumir coisas boas, né? Então foi um processo, assim, de eu passar a fazer escolhas mais inteligentes e estratégicas conforme a idade foi passando, né? Então, na adolescência, eu fiz muita burrada, com certeza absoluta, entendeu? Gastei o que não precisava, gastei a mais, comprei coisas que não precisava. E aí eu vejo um pouquinho disso no meu filho mais novo, assim. Foram passar as férias um pouquinho na fazenda com os meus pais, e eu dei um dinheiro para cada um, falei, ó, podem ir lá, tem uma lojinha de R$1,99, que eles adoram ir, falei, vai no R$1,99, vocês podem comprar o que vocês quiserem, com esse dinheiro aqui. Diz que meu filho no primeiro dia comprou o negócio, acabou o dinheiro, não tinha mais nada. A minha filha levou a semana inteira para resolver o que ela queria e comprou um lápis, gastou R$10 dentro do dinheiro que ela tinha lá. Então eu vejo que o meu filho mais novo, ele tem um pouquinho desse lado consumista, sem apego, e por outro lado eu vejo que a minha filha já tá com um patamar do que ela atual, de hoje em dia, que eu converso sobre isso, tipo, né, puxa, eu também queria ir no shopping comprar aquela roupa, mas vamos pensar se a gente realmente tá precisando disso? Agora mesmo, ela deu uma espichada, precisei comprar um monte de roupa. Daí eu falei, agora a gente vai comprar, porque de fato essa calça, coitada, tá pula-brejo, o tênis tá apertado, então agora nós vamos no shopping e vamos comprar o que você realmente precisa. Então eu vejo que ela tem um pouquinho mais desse lado, tá bom, vamos pensar, raciocinar antes, planejar. E o meu filho mais novo, não sei se por conta da idade ou se por conta de heranças mesmo, ali tem um lado que ele, tá bom, aí foi na loja, quis gastar tudo. Outro dia fez escândalo na loja, porque queria um negócio que, eu falei, pode ser R$20, era uma papelaria, eu falei, deixa eu comprar cada um R$20 aqui, antes de começar as aulas para comprar umas coisas mais bonitinhas. Ele queria um negócio de 60, eu falei, não dá, é R$20. Aí foi um escândalo na loja, joga o negócio, grita, eu desculpa pra moça, perdão, o menino fazendo escândalo na loja, saiu sem o negócio e sem o negócio de R$20, porque eu falei, desse jeito você não vai levar nada. Minha filha levou e ele não levou nada. Mas tem que ter uma firmeza e uma força muito difícil, muito difícil, é isso que eu agora eu tô contando com tranquilidade, mas na hora, eu acho que eu segurava a minha bochecha devia estar vermelha. Para de chorar, mas eu acho que isso que é legal, mostrar que as coisas existem, não são fáceis, mas são possíveis. E isso dá uma dimensão psicológica para a criança e de vida, né, do que é, o que pode e não pode, vai mudando para a criança. Nossa, você vai indo a psicóloga falar, tô feliz. Não, vai construindo uma base psicológica dessa criança, mas assim, porque é isso que quando ele luta e você fala não, na verdade é isso que ele espera. Essa segurança. É um limite, né? É um limite que representa segurança para ele. Lógico. Né? E aí, como é que fica com o marido pai? Todo comentou, né? Que o teu pai era carteira aberta, tua mãe que era mais controlada. Tá replicando? Como é que tu acha? Não, assim, acho que assim, eu falo que a gente tem um bom acordo, né, entre família, casal, e desde sempre foi assim, né? Sempre falamos sobre o assunto, sempre debatemos sobre dinheiro desde do começo. Tiveram várias fases, eu tô há 17, quase 18 anos com o meu marido, e ao longo desses anos todos, tiveram momentos em que
eu não tinha entrada nenhuma, depois ele passou por algumas mudanças profissionais também, estava ganhando menos. A gente foi se ajustando e se adaptando. Ele é um pouco mais, ele fala que eu sou muito nervosa e desesperada com o dinheiro, e ele é um pouquinho mais, não desapegado, ele fala que Tranquilo, talvez. vai dar tudo certo. Mas no fundo eu sei que lá dentro deve estar tendo uma angústia. Nós estamos aí em obra, mudando de casa. Obra. Então, assim, quando você fala em obra e mudança, gente, Turbulência. Tem caindo a cada minuto que passa. E é um processo que para o casal, se você não fala sobre o dinheiro, sobre organizar isso, gente, por isso que falam que depois de obras, casais que continuam, porque realmente É uma vai prova dar de- certo. Exato. Porque você está trazendo um conceito importante. Primeiro, pelo que você conta, tem uma satisfação conjugal. Sim. Quando tem satisfação conjugal, é um elemento importante para satisfação financeira. E se tem essa satisfação, ela é construída em confiança. E a gente chega em outros pontos que vocês devem ter. Intimidade financeira e coesão. Por isso que vocês também estão saindo de uma obra sobrevivendo. Ainda não acabou. Espero que até o fim a gente tenha sobrevivido. Você vai falando, eu vou buscando esses conceitos. Eles estão coesos financeiramente, eles têm uma intimidade de poder falar. E mesmo ao longo da vida, você falou algo muito importante, que desde o início da relação vocês falavam sobre dinheiro. Então, você está me contando, nos contando, Sim. que dinheiro nunca foi tabu. Não. E tem uma coisa, só para deixar bem claro, assim, o que é a coesão, né? A coesão não é juntar tudo, tá tudo junto no mesmo pacote. É ter uma conversa e estar alinhado. Né? E aí não tem o jeito certo, tem o jeito do casal. Né? A gente já vê, tem vários casais que preferem a conta conjunta, tem casais que não, cada um tem a sua, eu nem sei o que o outro tem, mas existe um combinado. Isso. Né? Existe um momento de conversa sobre Consenso, isso. né? Entre o casal, assim, no meu caso, a gente não tem, por exemplo, a conta conjunta, mas a gente tem um cartão de crédito em conjunto, da onde ali vai grande parte agora que estamos em obra, era um cartão mais para as coisas da casa, do dia a dia, a escola, tudo das crianças ali. E agora com obra virou também a concentração ali do cartão da obra. E é um cartão que a gente divide o pagamento ali, né? A gente fala sobre, eu sei quanto ele ganha. Eu tenho amigos que não sabem quanto o marido ganha. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então você está trazendo um caso que infelizmente é atípico, mas felizmente acontece com você, de um saber o quanto que o outro recebe de salário, e essa intimidade mesmo. Essa intimidade financeira é poder partilhar números na confiança. Sim. E o quanto que isso é bom para a saúde mental de cada um e a saúde do casal, né? E depois das crianças também, porque como é que você vai colocar os seus limites se você não está muito bem com seu marido? Você vai falar para o teu filho, não, para tua filha. Como é que você ensina algo que você não está vivendo dentro de casa? Então, muito bom. E é isso, eu gostei demais que você falou. A gente fala desde o início, porque me perguntam, né? Que hora que a gente vai falar de dinheiro? Você tá dizendo desde o começo, e olha como funcionou, né? Não, eu acho que... E tá funcionando, né? Acho que isso também é falado sobre dinheiro desde o início no relacionamento. Acho que também tem muito do que você herda mesmo da sua família, o que você aprendeu com a criação, né? Acho que tem muitos ensinamentos ali que vêm da família. No começo, sabe? Então, assim, desde o começo eu já falei, se você quiser me dar tudo, maravilhoso, mas olha, eu vou ter a minha vida, eu vou ter o meu trabalho, eu vou ter o meu dinheiro, eu vou fazer as minhas coisas, eu vou viajar sozinha, isso aqui é meu e o que é nosso, né? E o quanto isso é importante, né? Porque assim, te dá espaço para tua individualidade, né? E aí a tua independência, não é que tu não queria o que ele fizesse, ou que tu não aceitava o que ele estava te oferecendo. Claro. Tu simplesmente queria o teu espaço. E aí a gente não pode confundir individualidade com individualismo. Que é no relacionamento. Porque individualidade é a manutenção do seu eu, um eu permeável, que está em relação com o outro e vai ponderando. O individualismo é aquela. É você. Então o outro está ali só para ver onde eu. Exato. Que ele pode ser útil, nem funciona. Só que quando a gente fala em individualidade, as pessoas acham que está falando individualismo e egoísmo, um viés. E não, é a individualidade que numa relação sustenta uma boa conjugalidade. E mesmo que não esteja em relação, sustenta a sua vida. Porque você está bem com você, aberto o suficiente para estar em relação quando você se sentir ameaçado e fazer a sua construção. E aí, nesse sentido, o que
tu viveu e aprendeu sobre educação financeira, sobre gestão financeira até hoje, e que tu percebe que hoje já não se aplica mais, tanto na tua vida pessoal quanto no teu empreendimento também, né? Como é que tu, que mudanças tu diz, olha, não, isso aqui me serviu, me trouxe até aqui, mas agora eu já tô um passinho à frente, eu vou ter que mudar isso aqui. Eu acho que na parte de guardar o dinheiro, né? Acho que hoje em dia também é um desafio muito grande. Já viram aquela foto é um meme que é assim: a minha mãe aos 40 anos, comprando a sua primeira casa, com um jardim, uma casa na praia, 5 filhos, blá blá blá. Eu com 40 anos, num kitnet, não consigo nem comprar um carro, que acho que tem uma diferença de realidade financeira geracional muito grande, né? O valor do dinheiro hoje para o valor do dinheiro dos nossos pais. Então, assim, eu acho que tem esse desafio de hoje conseguir guardar dinheiro, que antigamente era uma coisa que eu tinha muito, não, preciso guardar, preciso guardar, preciso guardar. Hoje eu também queria, preciso guardar, preciso guardar, preciso guardar, mas é uma realidade muito mais difícil para conseguir guardar. Com 2 filhos, uma obra, o custo de vida hoje, né? E o mundo mudou também, né? Totalmente. O mundo dos nossos pais, né? Uma vez eu ouvi um filósofo falar que a gente foi educado para um mundo que não existe mais. E o mundo que está se transformando diariamente. Então, amanhã vai, sei lá, qual é o desafio, né? E aí, o que eu faço nesse sentido para não me desesperar também, nessa angústia de, meu Deus, preciso guardar, não consigo guardar direito, tal, eu guardo para os meus filhos. Então, o que eu consigo guardar vai para eles. Eles têm uma conta, cada um, sua conta com o seu CPF no banco, tarará, que é investimento, e esse dinheiro é deles, que vai para lá. Então, se eu não consigo guardar para mim, vai para eles, entendeu? Tem um ponto bem interessante que tu traz, né, Valéria, que é a questão de tu dar nome para aquele dinheiro que tu tá guardando. Né? Porque se a gente fica nesse, tô guardando porque tô guardando, pode ser qualquer coisa. Então, se eu tirar disso aqui que eu nem sei o que é para gastar, eu nem sei o que era. Agora, se eu guardo para os meus filhos, se eu guardo para comprar um apartamento, se eu guardo para uma viagem, eu dei um nome para aquilo, a gente cria um apego afetivo, um apego emocional. E esse nome, ele está atrelado ao que é a base da psicologia do dinheiro. Ele tem um significado. E é o significado que vai te conectar e mexer na tua ação. Então, o que significa para você guardar dinheiro para o seu filho? Então, meu filho... Isso é um incentivo também, né? É um incentivo, é o significado que move a tua ação e a tua emoção. Porque você pensa, guardar dinheiro para o filho, qual é a primeira emoção que vem? Eu fico orgulhosa. Orgulhosa. Então, você vai... Isso naturalmente vai se então é um auto-reforço. Sim. Então, retroalimenta. Né? Então, o nomear, ele é necessário, porque ajuda a gente a manter o foco, mas é o nomear que estabelece o significado e pelo significado você cria a conexão. Criou a conexão, você determina o uso. Nossa, bem legal isso, eu não sabia. Vou nomear agora o meu... E pensa que emoção... Guardar para a viagem, guardar para a aposentadoria, vai ser isso. E para as crianças também, né? Nossa, eu falo, hoje em dia toda criança tem ou um celular ou tablet, tem algum eletrônico. Maravilha, não está na idade, tá perfeito, né? Mas que seja então assim uma foto, uma impressão de algum lugar que seja o sonho deles, entende? Porque aí fica mais tangível para eles. Assim, se eu gastar esse dinheiro, eu tô afastando a realização desse desejo aqui, desse sonho. Meu filho era apaixonado por Legos, que também não é um brinquedo barato, né? Então assim, eu quero Lego. O que tu tá juntando de dinheiro para tu conseguir chegar nisso? Mas eu vou comprar na cantina. Então assim, olha pro desenho, pra foto do Lego que tu quer. Lembra E pondera, assim, o desejo da cantina é tão importante a ponto de tu adiar o Lego que tu quer. E aí fica mais fácil para eles poderem ponderar e tomar as decisões. Isso funciona pra gente também. Né? Bota lá na tela do celular. Fazer hoje o meu mood board dos sonhos, né? Porque a gente precisa ser lembrado. E o dia a dia, muitas vezes, ele nos atropela, vem mais essa estrutura de vida, né, gente? Não, 2 filhos pequenos, uma obra, trabalhando,
morando na casa dos meus pais, enquanto a obra não acaba, enfim, uma loucura. E tem uma coisa, você trabalha com comida, né? Sim. E alimento, ele é altamente perecível, também penso que pede um planejamento Sim, muito super. grande, né? Os preços oscilam muito e ainda tem o afeto, tanto é que tem. Então eu fico pensando quantas abinhas no seu cérebro você tem que acionar e quantos recursos emocionais para dar conta, né? Porque como é que você planeja, como é que você faz? Então tem tudo isso também, né? Olha, acho que isso daí Que é empreendedora de desafio. comida, né? É um desafio um pouco diário também. Eu tenho várias abinhas abertas o tempo inteiro na cabeça, é uma loucura. Eu durmo bem, mas na hora que eu deito na cama, eu acho que eu levo pelo menos uns 40 minutos pra pegar no Vai sono, fechando porque uma abinha por... ficam as abinhas pulando, pulando, daí eu fico, ai meu Deus, deixa eu anotar isso, daí agora eu passei a fazer um exercício do copo, porque antes eu pegava o celular pra anotar o negócio que eu lembrei na hora que eu deitei. Falei, não, se for muito urgente, muito importante, eu vou lembrar amanhã também, sabe? É difícil essas abinhas. Eu tenho uma dificuldade, acho que uma fraqueza minha dentro dessa organização de ser empreendedora, mexer com comida, mãe, tudo. Eu tenho muita dificuldade de administrar meu tempo. Organizar o meu tempo de uma forma que eu sinta que ele foi produtivo. Muitas vezes na maternidade eu sinto que eu me culpo porque eu falo, meu Deus, eu fiquei lá levando e buscando, fiquei no trânsito 1 hora, eu poderia nessa 1 hora ter trabalhado sei lá quanto e ter ganhado sei lá quanto, eu fico fazendo essa conta, sabe? E isso me faz um pouco mal, assim. Então aí eu já fico nervosa porque eu não administrei meu tempo direito. Eu tenho esse bloqueio com organizar o meu tempo, minha agenda. Passei esse ano a fazer um calendário eletrônico, colorido, domingo eu sento, organizo a minha agenda, muitas vezes, né, muda, desmuda ali uma coisa ou outra, mas eu tô nesse exercício, nós estamos no começo do ano, vamos ver se até o fim vai dar certo. Tem alguma na tua rotina, assim, algum autocuidado, que seja autocuidado, mas mesmo dedicado a outra pessoa, que te traga essa tranquilidade de dizer, não, olha, tá tudo bem. Eu não abro mão do meu exercício, que eu acho que isso é o que Importantíssimo. me ajuda, me faz bem. Eu preciso, é uma coisa que eu falo que tá em mim, eu preciso ter ali uma fuga uma vez por semana, seja para encontrar as amigas, seja para não fazer nada sem os meus filhos me chamando, sem ninguém ao redor. É isso que me faz estar bem para poder estar com eles bem. Às vezes eu vejo que quando são assim 3, 4 dias que eu fico intensamente ali com eles, as férias, foi uma loucura aí. Chega no 3º, 4º dia, eu falo, meu Deus, gente, dá licença, por favor, me deixa 5 minutos em paz aqui e tal. Então eu busco ter uns momentos sozinhas pra poder, né, eu acho que é um reflexo, eu estando bem. Eles também estão. Máscara, né? É aquele clássico, primeiro oxigênio a gente. Isso. E depois eles, né? Isso. Infelizmente, a gente precisa começar a encaminhar para o final, passa muito rápido, né? Mas, assim, de toda a tua história, da tua experiência, da tua vivência, que vem sim de pai, de mãe, de vó, né? Como tu trouxe, foi a minha avó, na cozinha com a minha avó. O que tu aprendeu e que mensagem tu deixa para quem está assistindo a gente? Olha, eu aprendi a ter coragem, a não ter medo dos desafios, a saber enfrentar os problemas olhando para uma possível solução, que é isso que vai fazer a gente superar esses obstáculos que a vida nos dá. E que o dinheiro ali, ele tá conectado com não é a felicidade, né, ele faz parte ali do processo da vida e que a gente não pode deixar de olhar para isso. Dentro cada um da sua realidade, da sua estrutura familiar, dos seus desafios, do seu projeto de futuro, né. Eu acho que é muito importante a gente poder ter essa coragem de fazer o que a gente gosta, empreender e não deixar de olhar pro dinheiro com uma forma leve, com uma perspectiva pro futuro, para depois. Um dia de cada vez, porém olhando lá para frente, né. Muito obrigada, Lu. Obrigada a você. Valéria, alguma mensagem final? Não, ela falou algo vou pegar esse gancho, né, que a gente não pode deixar de olhar para o dinheiro. E eu diria assim, olhar para o dinheiro de uma maneira que às vezes as pessoas têm medo de olhar, ou olhar para o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro não é ruim,
nem é bom, ele é aquilo que a gente faz com ele. E você está fazendo, construindo boas histórias. E é isso que você trouxe para a gente. Eu espero que quem nos assista se inspire nas boas histórias, que são histórias de altos e baixos, mas uma história de persistência, planejamento e organização, né? Perfeito. Então, muito bom, fico feliz. Muito obrigada, Valéria. agradeço. Muito obrigada, Luísa, por estar aqui com a gente. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se fez, por favor, curte aqui, encaminha para uma amiga para que mais mulheres e homens, porque né, muitos homens estão cada vez mais sensíveis a essa necessidade e importância da independência financeira feminina, também sejam impactados por esse conteúdo. Obrigada e a gente espera vocês no próximo episódio.